Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer a nossa correção dos exercícios que eu deixei para vocês na semana passada. Só antes de a gente começar a correção, gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, referente aí ao roteiro da semana, que eu já deixei lá no Google Drive, enviei também pelo Positivo On para todo mundo, espero que vocês tenham acompanhado, né? Eu pedi para vocês fazerem uma série de atividades, está descrito lá certinho no Google Drive, para vocês fazerem até o final da semana, né? Então vocês vão fazendo, vão colocando, criando o arquivo lá e enviando para mim pelo Positivo On. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, não. Pode ser aí pausadamente, faz nos dias que eu programei para vocês lá, ou então se quiser fazer em outro dia durante a semana também não tem problema, beleza? Outra coisa, referente a algumas dúvidas, vou responder algumas dúvidas que eu tive aqui também nesse vídeo referente aos exercícios. Muita gente reclamou comigo, professor, eu já mandei o vídeo, mandei o arquivo lá, mas está constando ainda que não foi entregue e tal, está atrasado. É porque depois que vocês me mandam, gente, eu tenho que entrar no Positivo, baixar o arquivo e colocar, confirmar lá o recebimento. Então, às vezes, demora um pouquinho mesmo, demora às vezes algumas horas até eu conseguir visualizar e conseguir fazer isso tudo. Mas fiquem tranquilos que tudo que está acontecendo lá eu estou recebendo e estou confirmando, beleza? Bom, então vamos fazer a primeira correção aí do livro didático, né? Os exercícios da página 23. Vamos começar então pelo Interpretando Documentos. E tem duas imagens aí, né? Uma concha de madeira e os utensílios do período neolítico. Aí a pergunta é a seguinte. Após observações das imagens que representam objetos produzidos durante o neolítico, responda às perguntas a seguir. A. Que materiais foram usados na confecção dos utensílios? Meninos, a gente consegue observar que esses materiais aí eles vão ter madeira, metal e pedra. B. Algum desses objetos existiria sem intervenção humana? Explique sua resposta. Não, nenhum desses objetos eles existiriam sem a interferência humana. Na verdade, são utensílios que foram criados pelos seres humanos para interferir na natureza e para melhorar a nossa vida. Então, são utensílios utilizados principalmente na alimentação, desses materiais a gente já tinha falado, mas que sem a presença humana eles não existiriam desse formato, dessa maneira. C. A finalidade dos objetos representados nas duas imagens é a mesma? Justifique sua resposta. Sim, esses objetos eles têm a mesma finalidade, né? Eles são utensílios, gente. Muito provavelmente eles eram utilizados, então, como uma forma de alimentação. Sempre que puder, eu vou falar para vocês a resposta e vou colocar aqui também um papel para vocês conferirem aí e pausar o vídeo na resposta de vocês, tá? Então vamos lá, o primeiro da página 23 é esse daqui, ó. Beleza, qualquer coisa vocês dão pausa aí e continuam o vídeo depois. Vamos para a página 26 agora. Na página 26 aí tem tem três questõezinhas. Vamos lá. Você estudou a pré-história dividida em dois períodos, Paleolítico e Neolítico. Leia algumas informações a respeito dos grupos humanos na pré-história e indique com a letra P as características do Paleolítico e com N as características do Neolítico. Então vamos lá. A. Também chamado de Idade da Pedra Lascada. Essa aí, gente, é o período do Paleolítico, né? Já falamos bastante sobre isso. Muitos grupos humanos passaram a ser sedentários. A sedentarização só vai acontecer com o desenvolvimento da agricultura, ou seja, no Neolítico. Os grupos humanos eram pequenos e se deslocavam constantemente. Eram poucas pessoas porque não tinham muito alimento, não tinham moradia fixa, Paleolítico. A prática da agricultura melhorou a alimentação dos seres humanos. Agricultura, sempre Neolítico. Caça, pesca e coleta eram as principais atividades necessárias para a sobrevivência. Como eles eram caçadores e coletores, período do Paleolítico. Esse período se encerrou com a invenção da escrita. A escrita vai então começar um novo período, que é o período exatamente do Neolítico, né? Vai encerrar, o período Neolítico. Os seres humanos começaram a domesticar o fogo. O início da domesticação do fogo, gente, é ainda no Paleolítico. Tá? Algumas invenções com fogo, metalurgia, por exemplo, já vai ser o Neolítico, mas essa daí é Paleolítico. Também chamado de Idade da Pedra Polida. Quando a pedra já está bem trabalhada, gente, é o período do Neolítico. As ferramentas eram produzidas exclusivamente com madeiras e pedras, período do Paleolítico. Esse período se encerrou com a Revolução Neolítica, quando vai acabar exatamente o período do Paleolítico. Os grupos se tornaram maiores, graças à melhoria da alimentação, Neolítico. A manipulação de metais possibilitou a criação de ferramentas mais resistentes. E esse aqui já é o período final do Neolítico. Recebi até uma dúvida em relação a isso daqui. Esse sim é período Neolítico, tá, gente? Quando a gente tem já o fogo já está domesticado e começa a servir para trabalhar com metais, isso aí já é o período final do Neolítico. Então vou repetir as respostas aqui para vocês. Na sequência, A ficou P, B, N, C, P
P, D, N, E, P, F, N, G, P, H, N, I, P, J, P, K, N, L, N. Beleza. Vamos para a hora do estudo aí agora, então, né? Que tem essas questõezinhas aí também. O grande conjunto de transformações vivenciadas pelos seres humanos na pré-história foi chamado de Revolução Neolítica. Cite as características dessas transformações e explique de que forma alteraram a vida das pessoas que viveram naquele período. Meninos, a Revolução Neolítica vai apresentar algumas mudanças extremamente importantes. A gente vai ter a invenção da agricultura, que vai mudar completamente a vida das pessoas. Concomitante a isso, ao mesmo tempo, a gente vai ter também a criação de animais, né, nesse período aí. E a gente vai ter também, nesse período aí, a criação de ferramentas. Principalmente, como eu já disse para vocês aí, quando eles começam a trabalhar melhor com o fogo, eles já começam a criar utensílios, ferramentas mais desenvolvidas e mais elaboradas, né? Então, a Revolução Neolítica vai mudar bastante a vida das pessoas nesse período. Vou levantar o papelzinho aqui para vocês conferirem as respostas aí com a de vocês. Lembrando que isso aqui é mais um roteiro. A resposta de vocês não precisa estar exatamente igual, mas tem que estar baseado nisso aqui, tá, gente? Vamos lá. Mais uma vez aí, quem precisar de mais tempo, só dá pausa no vídeo e depois continua. Número 2. No Brasil, arqueólogos trabalham em diversos sítios arqueológicos e ainda pesquisam a origem dos povos brasileiros. Em uma dessas pesquisas encontraram Luzia. A respeito desse assunto, responda as questões a seguir. O que são os sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos, gente, já discutimos sobre isso também, são aqueles locais ali onde a gente vai encontrar vestígios humanos, restos de fogueiras, pinturas rupestres. São, então, informações extremamente importantes que precisam ser cercadas para poder serem estudadas por estudiosos daquela matéria, paleontólogos, arqueólogos, enfim, para poder entender um pouquinho melhor sobre como aqueles povos viviam. B. Quem foi Luzia? Luzia, então, foi esse fóssil mais antigo que a gente tinha aqui na América. Infelizmente, já disse para vocês, pegou fogo naquele incêndio que teve no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas é um fóssil que viveu aqui na região de Santa Luzia, de Lagoa Santa. A Luzia viveu na região de Lagoa Santa aproximadamente 11.500 anos, né? Então, ela é o fóssil mais antigo das Américas. Infelizmente, já não encontramos mais esse fóssil por aqui. Página 27 agora. Os seres humanos da pré-história, número 3. Os seres humanos da pré-história desenvolveram crenças que buscavam explicar o mundo e sua existência. De acordo com essas crenças, assinale as afirmativas corretas. Repare, gente, que está falando as afirmativas, ou seja, tem mais de uma. No caso, aí são duas. Vamos lá. O mundo foi criado por deuses. Certinho, eles acreditavam nisso. B. Os espíritos eram responsáveis pelos fenômenos da natureza. Também acreditavam nisso. Os seres humanos da pré-história acreditavam que eram descendentes de deuses que viviam em outros planetas. Essa está errada. Então, as duas respostas corretas da letra 3 é A e B. Beleza? Então, vou mostrar para vocês também aqui a resposta do exercício 2 e esse do exercício 3. Lembrando que quem precisar de mais tempo, só dá pausa no vídeo, depois continua. Beleza. A número 4 mostra uma ilustração para a gente e pede para a gente fazer o seguinte, olha, quais elementos que estão presentes na ilustração que não seriam vistos no período em que os seres humanos eram nômades e coletores? Eles eram nômades e coletores no período paleolítico. No paleolítico, a gente não vai ter o desenvolvimento da agricultura, que está sendo mostrado na imagem, a gente não vai ter a domesticação dos animais, criação dos animais, como a gente está vendo no cachorro aí, por exemplo, a gente não vai ter esses materiais aí com metais, como está sendo mostrado na imagem também, e a gente não tinha moradia fixa, né, gente? São elementos tão extremamente importantes. E mais, a gente pode ver também que no período que eles já estão, que os seres humanos já são nômades, eles vão ficar próximos à água. No período que eles são caçadores e coletores, obviamente a água é importante, mas eles não vão estabelecer moradia ali. Afinal de contas, eles têm sempre que buscar seu alimento, tá? Então esses são os elementos aí que a gente pode mostrar nessa imagem aí. Número 5 da página 27, a gente terminar essa página aí, ó. Preencha a cruzadinha a seguir. Você precisará consultar os textos e atividades do capítulo. Nome tradicionalmente dado ao período da história humana anterior à invenção da escrita. Período da pré-história. B. Forma de expressão gravada geralmente no interior das cavernas, que registra cenas do cotidiano dos primeiros povos. É a arte rupestre. C. Os povos caçadores e coletores normalmente eram também nômades. D. Período em que os povos primitivos domesticaram o fogo. Período do Paleolítico.
Período em que o ser humano descobriu a agricultura. Período do Neolítico. F. Material que passou a ser manipulado pelo ser humano no período Neolítico e que possibilitou a fabricação de ferramentas mais resistentes. O metal. G. Continente em que foram encontradas evidências dos primeiros seres humanos. África. H. Movimento populacional por meio do qual a humanidade se espalhou pelo planeta. Migração. Descoberta feita durante o período Neolítico e que contribuiu para que o ser humano se tornasse sedentário. A agricultura. E por último, a letra J. Primeiros grupos humanos que viviam da coleta de alimentos. Eram os coletores. Vou mostrar para vocês aqui então as respostas dessa página aí, né, do exercício 4 e 5, para vocês conferirem os exercícios de vocês aí, tá? Lembrando mais uma vez, quem precisar de mais tempo, só dá pause no vídeo. Bom, pessoal, vamos voltar então, vamos para o livro de atividade agora, fazer a correção aí desse livro, né? Na página 10, começa com o exercício 4. Analise essas imagens. E aí tem 4 imagens, gente, que além das imagens tem as legendas, que são extremamente importantes vocês sempre acompanharem. Não só para esse tipo de exercício, mas para a prova e outras atividades, sempre leiam a legenda junto com a imagem, tá? Eu não vou ler aqui com vocês, porque vocês vão ter feito isso em casa já, mas tem aí a pintura de um bisão, um vaso com uma águia, uma flauta e uma concha. Vamos lá. Assinale a alternativa que descreve que essas imagens retratam. Primeira, vestígios produzidos no período chamado pré-história. Certíssimo, mostra exatamente isso, né? Segundo, fontes históricas utilizadas para estudar povos que viveram na Idade Antiga. Errado, todas essas imagens são referentes à pré-história, não à Idade Antiga. B, com base no texto de cada imagem e na sua análise, preencha os espaços a seguir com as informações a cada uma delas. Imagem A. Tipo de fonte histórica. Isso é uma pintura rupestre. Tipo de material. Isso é uma pintura, gente, com pigmentos naturais feito em rocha. Local onde essa fonte histórica foi produzida. Ela foi produzida na caverna de Altamira. Isso fica na Espanha. Data em que a fonte histórica foi produzida. Entre 15.000 a.C. e 10.000 a.C. Vou mostrar para vocês então aqui as respostas, para vocês conferirem aí e depois ver se a resposta de vocês também está correta. Beleza? Imagem B. Tipo de fonte histórica. Isso é um vaso com figura de pássaro. Tipo de material. Isso é cerâmica. Local onde a fonte histórica foi produzida. Esse material foi feito no México, tá, gente? Data em que a fonte histórica foi produzida. Ela foi produzida entre 1200 a.C. e 900 a.C. Vamos falar agora sobre a flauta aí. Imagem C. Tipo de fonte histórica. É uma flauta. Tipo de material. Esse material é feito de osso, tá, gente? Local onde a fonte histórica foi produzida. Essa fonte histórica foi produzida na região onde hoje é a China, tá? Na atual China. Data em que a fonte histórica foi produzida. Essa fonte histórica ela foi produzida entre 7.000 a.C. e 5.000 a.C. Vamos para a imagem D aí agora, falar um pouquinho dessa concha, né? Tipo de fonte histórica. Essa é uma concha. Tipo de material. Ela foi feita de madeira. Local onde essa fonte histórica foi produzida. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês ficarem tomar cuidado com uma coisa. Não é informado para a gente na legenda o local onde ela foi produzida. É informado onde ela está. Né? Ela está no Museu Arqueológico de Tessalônica. Mas vocês não podem colocar isso. Vocês vão colocar, então, que não foi informada o local da fonte histórica, onde ela foi produzida. Data em que a fonte histórica foi produzida. Ela foi produzida entre 3.400 a.C. e 3.000 a.C. Tá? Vamos lá, mostrar para vocês essas respostas então aqui para vocês conferirem também. E aí da imagem D eu mostro daqui a pouco com os últimos exercícios aí que tá tudo na mesma folha. 5. Associe corretamente as colunas. E aí tem A, arqueólogo, B, paleontólogo, C, antropólogo. Primeiro, qual é o profissional que estuda as culturas e o modo de vida das sociedades? Esse profissional é o antropólogo, tá, gente? Segunda, estuda os vestígios materiais deixados pelos povos que viveram no passado. Esse é o arqueólogo. Resposta A. Qual é o profissional, então, que estuda vestígios de fósseis humanos, animais e vegetais? Esse profissional é o paleontólogo, letra B. Então, a sequência correta ficou C, A e B.
6. A partir de 1950, o estudo da pré-história do Brasil intensificou-se, o que possibilitou a descoberta de diversos vestígios da ocupação humana no território. Cite 4 vestígios encontrados no Brasil pelos arqueólogos. E aqui vocês podem citar vários que o livro de vocês mostra, tá, gente? Vou dar alguns exemplos. Vocês podem falar, por exemplo, sobre os povos que viviam na região de Lagoa Santa. Vocês podem falar, por exemplo, sobre os povos que viviam na região de Mato Grosso, sobre os vestígios de fogueira que a gente vai encontrar na Serra da Capivara, sobre também aí vestígios que a gente vai encontrar na região da Bahia, né, pinturas rupestres na região da Bahia e em diversos outros locais do Brasil. Vocês podem selecionar o que vocês quiserem no livro de vocês. Daqui a pouco eu vou dar 4 exemplos para vocês também aí, para quem ficou com alguma dúvida, tá? E por último, a número 7. Você estudou os mitos de criação, o mito de criação. A respeito desse assunto, assinale V para afirmativa verdadeira e R para afirmativa falsa. Primeiro, os mitos de criação são histórias criadas por diferentes povos para explicar o surgimento do mundo. Certíssimo, meninos, verdadeira, é isso mesmo. Segundo, os mitos de criação explicam cientificamente a vida na Terra por meio da ação dos deuses. Errado, os mitos de criação não têm explicação científica, então essa é falsa. Terceira, muitos mitos de criação têm elementos comuns entre si, como os fenômenos da natureza. Certíssimo, muitos dos mitos de criação colocam em aspectos naturais, sol, lua, vento, água, né? Certíssimo, terceira é verdadeira. E a última, os povos criam respostas para explicar como surgiram os seres humanos, os animais, as plantas e outros elementos. Exatamente, os mitos de criação eles têm exatamente essa função, tentar explicar por que essas coisas estavam aqui na Terra nesse momento. Então essa é verdadeira. Ficou V, F, V, V. E aí então eu vou mostrar para vocês a sequência das respostas corretas aqui. Tranquilo, meninos e meninas? Então, por hoje, essa é a nossa correção dos exercícios que eu passei para vocês. Depois vamos fazer mais. Vou lançar mais videoaula depois. Acompanhem tudo que eu coloquei no roteiro de estudos para vocês, que é extremamente importante. E lembrem-se sempre de mandar dúvidas também, questionamentos, ou pelo Positivo On, ou pelo YouTube, né? Enfim, pelo e-mail que eu já disponibilizei para vocês. A gente tem alguns desses canais aí abertos, então. Não deixa as dúvidas ficarem, não. Podem mandar aí que à medida do possível e sempre que eu for vendo, eu vou respondendo vocês, ok? Até a próxima, então, pessoal.